Começando mais um Impulso Cast da construção civil, da TI da construção. Rafael Henrique, engenheiro civil, e com a Micaela, arquiteta. Hoje a gente vai trazer um episódio para vocês. O tema é que a gente escuta dos clientes, né? Nunca mais vou construir. E para isso a gente vai apresentar para vocês um método para que isso não aconteça, não ocorra, né? Para o cliente, de repente, lá na frente, queira fazer uma nova casa, né? Construir de novo, sair de algum condomínio, de algum bairro e para algo melhor, né, Micaela? Isso, com certeza. É um assunto que sempre gera uma dor de cabeça, uma frustração no cliente, né? Aí ele, consequentemente, acaba causando um certo trauma, né? Com Sim, construção. fica traumatizado, né? Falta de planejamento, orçamento que estoura, orçamento, o cliente não está preparado, né? Então, para isso, a gente vai apresentar para vocês o que seria uma gestão correta de obra, né? De onde começar, né? Desde um projeto bem elaborado, de um Sim, profissional, né? Que faça um projeto bem executado, né? Para o sim. cliente não ter dor de cabeça lá na frente, né, Micaela? É. Então, geralmente tudo tem que começar, né, desde o início, né? Planejamento, para depois a gente conseguir estar comprando materiais e tudo mais, né? Às vezes pode ser que o cliente mesmo já atropela as coisas, já por ansiedade, já passa a comprar os materiais antes mesmo de ver um profissional, né? Para conseguir fazer todo esse planejamento, que seria um projeto muito bem estruturado, seja para residência, seja arquitetônico, seja interiores para apartamento. Sempre tem que ter antes um projeto muito bem feito, muito bem calculado, com todo o caderno executivo para os fornecedores assim conseguirem calcular certinho a quantidade de pisos ou de mobiliário que vai vender para esse cliente final. Exato, Micaela. Quando o cliente vai começar uma obra do zero, a partir que ele escolhe o terreno dele, né? Então ele tem que procurar um profissional, né? Um arquiteto que faça Sim, todo o caderno executivo, faça todo o design de interiores para ele dentro desse imóvel novo, né? Então, esse é o princípio. Depois vem a parte do engenheiro, onde o engenheiro vai fazer projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico. É muito importante ter todos os projetos em mãos, né? Desde do arquitetônico até os projetos do sanitário, hidráulico e elétrico. Para quê? Não acontecer imprevistos, não ter surpresa lá na frente da obra. É onde que começa. Eu nunca mais quero construir. Por quê? Começando errado, não tendo projeto, né? Fazendo por conta, né? Que muita gente hoje acha que é fácil, né, fazer uma obra por conta, né, sem contratar os devidos profissionais, né? Então, o que que acontece? A pessoa vai ter problema, sim, né? E aquela famosa frase, o barato sai caro, é, né? exatamente. Então, essa questão é que o cliente visando economizar sempre vai buscar, né, o orçamento mais barato, a loja mais barata, pesquisar em várias lojas para caçar sempre o orçamento em que ele saia ganhando mais, né? O cliente saia ganhando mais. E esse é um erro muito comum, né? De acabar fazendo, mas fechando no mais barato, é como você diz, acaba saindo mais caro, né? Então, às vezes, o fornecedor pode vender sem os 10% de margem, por exemplo, de pisos, e acontece mesmo, e acabar faltando piso na obra e ter que correr atrás dessas caixas. Aí esse lote já não está mais à venda, porque já vendeu tudo há 4 meses atrás, e causa todo um transtorno que seria muito bem evitado caso você estivesse com os 10%, que é o mínimo, né? O certo seria 20% de margem, assim, para os pisos, mas isso também acontece para todos os outros setores de uma obra. Por isso que é muito importante estar todos os envolvidos, todos os fornecedores, todo, toda a equipe, tanto engenheiro, pedreiro, arquiteto, todo mundo muito bem alinhado já, né? No grupo. Se não, com certeza, todo alinhamento de uma gestão de obra, né, com os devidos profissionais de cada área, para onde não ocorra problema na obra. Sim, Porque assim, quando o cliente ele adquire, ele vai construir, ele adquire o terreno, ele vai construir, o mínimo que pode chegar nele é um problema. Então tem que ficar, o exatamente. arquiteto, o engenheiro já tem que resolver o problema e não deixar chegar É, no cliente.
Para quê? Onde o cliente começa a ter dor de cabeça, Uhum. né? Ó, aconteceu um problema na minha obra, não resolveram. E vai postergando, e vai acontecendo mais coisa, começa a acontecer Sim. uma coisa atrás da outra. É onde chega um tempo, o cliente está saturado. Ele não vê a hora de acabar a obra dele, né? É. E mudar para casa nova. Então, o que que acontece? No cronograma de obra, tem que estar bem alinhado. Arquiteto, engenheiro, empreiteiro ou construtor, Uhum. para não ter esse tipo de problema, né? Então, uma fase da obra que atrasa, né, a gente tem as condições climáticas que pode ocorrer, né? Pode ocorrer falta de material, aí já é falta de gestão, né? Às vezes um fornecedor você contrata, compra o material dele, ele não tem esse material para te entregar. Vai ter daqui uma semana. Então, é uma semana que já começa a atrasar essa obra, Sim. né? Então, isso no montante, atrasa uma coisa aqui, uma coisa ali, lá no final, você vai ver, atrasou 2 meses, 3, 4, e assim É. vai, né? Então, tendo esse cronograma de obra, de etapas de obra, desde a fundação até o acabamento final, a entrega, é muito importante, né? Sim. Então tem que estar toda a equipe muito bem alinhada, né? Até os fornecedores mesmo, a gente tem que ter noção do quanto vai ser o prazo deles para a gente conseguir já alinhar tudo na obra e assim chegar ao menos problemas possível para o cliente, pensando que o cliente também tem a sua carga horária de trabalho, ele também tem seus problemas pessoais para pensar, para resolver no dia a dia, os filhos para cuidar e a última coisa que ele vai ter é um tempo de sobra para cuidar da obra, né? Senão ele vai ficar super saturado. E é normal também, né? Se for pensar, já o dia a dia é muito corrido da pessoa que tá trabalhando. Ainda com filhos já fica mais ainda mais a mulher que tem casa para limpar, que às vezes cuida do marido, cuida das compras, tem essa gestão a mais. Então, uma carga horária tripla. Como a mulher vai ter tempo para pensar numa obra, por exemplo, vamos pensar numa casa que ela está construindo, uma família com uns 2 filhos vai conseguir um tempo disponível para cuidar dos orçamentos dos fornecedores, por exemplo, ou se daquele pedreiro foi na obra ou não, ou se aquele projeto está sendo aprovado pela prefeitura ou não. Então, é algo que realmente necessita uma equipe, necessita, sim, profissionais serem contratados, para, assim, eles conseguirem viver em tranquilidade e não ter esse cargo a mais para eles. Se é algo que alguém está cuidando para eles, alguém que está desenvolvendo para eles. E esse é o objetivo, né? A gente conseguir que não cause um transtorno a mais na vida deles, não seja um problema a mais para eles resolverem. E sim algo que estão resolvendo para eles, estão desenvolvendo para ele. Sim, com certeza. Então, você vê o tanto de dor que existe numa obra, né? Tanto de tempo que consome e a Sim, responsabilidade, né? Como você bem falou. Às vezes o cliente tá numa outra casa, no outro imóvel, ele tem a semana inteira corrida, tem família, tem filhos para cuidar. Chega o final de semana que ele quer tá tranquilo, né? Ele vai na obra para ver o exatamente. andamento da obra e acaba tendo frustrações, né? Dor de cabeça por não estar correndo a obra conforme, né, o cronograma. Então, para a gente alinhar aqui certinho como tem que ser feito. Chegou um cliente, uma suposição aqui, o João contratou Uhum. a Micaela vai fazer o projeto, o caderno executivo. Conta para nós, Micaela, como é que é. Bom, aí, para desenvolver o caderno executivo, a gente tem todo um cronograma também, até a gente chegar nessa etapa. Então, ele não vai surgir do nada, né? Ele surge de uma construção que a gente tem com o cliente. A partir do briefing, um briefing sempre bem feito, para a gente conseguir entender realmente o que o cliente quer e o que ele precisa, alinhar essas duas coisas, encaixar dentro de uma metragem que ele precisa, dentro de um apartamento que lhe foi entregue. Assim a gente consegue desenvolver o layout, o anteprojeto e assim o projeto 3D. O projeto 3D também é uma das últimas etapas que surge, porque ele é consequência de tudo que foi construído antes, de uma conversa foi feita de referências, foi feita de uma vida desse cliente que passou e como transmitir todas essas vivências do cliente para esse projeto, para se tornar algo bem útil, que funciona para ele, que não funciona. Assim desenvolveu o anteprojeto, um layout bem definido, uns quartos com metragem correta para eles,
Depois disso, a gente passa para um projeto 3D. Aí sim a gente faz as imagens, a gente mostra os acabamentos, a gente mostra como que vai ficar, ambientaliza esse projeto também para ele se sentir já dentro, visualizar dentro do projeto, ver se realmente funciona. Dando um ok, é isso mesmo que eu quero continuar com isso. A gente parte para o caderno executivo. Caderno executivo já é composto por duas etapas, né? Sempre tem a parte do executivo direto para a obra, quanto executivo de interiores. Então, a gente desenvolvendo essas duas etapas do caderno executivo, a gente faz finalmente a entrega final. Mas tudo isso até ser desenvolvido é uns 3 meses, assim, se a gente conseguir encaixar direitinho nas expectativas do cliente. Então, não é algo que a gente vai, tendo o apartamento em mãos, por exemplo, não é algo que a gente vai conseguir, logo de cara, já fazer o projeto. Não, é algo que já tem que ter sido desenvolvido já antes dessa etapa que você está pensando em morar. Então, eu quero minha casa pronta para o Natal no final do ano. Não é um mês antes que você vai conseguir chegar e pedir um projeto para os fornecedores, para os responsáveis, para os arquiteto e engenheiro, para conseguir desenvolver. Não, é algo que você tem que estar desenvolvido há muito tempo para, sim, no final do ano, você conseguir chegar a ter sua residência. Então, aí o caderno executivo também, ele é desenvolvido por meio dessas etapas. Tendo o executivo pronto, a gente consegue, sim, conversar com o fornecedor, conversar com um engenheiro para ele fazer um orçamento da obra, conversar com os responsáveis, assim, a gente consegue iniciar a tão sonhada obra, né? Sim, inclusive, cliente às vezes quer alguma coisa mais detalhada, né? Uma coisa diferente, Uhum. como iluminação natural, ventilação natural, ou Sim. ele deseja um ambiente diferente, né? Que ele sonha, né? Com a casa dele. Então, para isso, não, várias vezes tem que fazer alguma alteração, né? De projeto, de 3D. Porque às vezes o cliente quer mudar alguma coisa, ele tem na cabeça, né? Você apresenta um projeto, ele tem uma coisa na cabeça, ele quer alterar, né? E como que é isso, Micaela, no projeto? Isso tudo tem que ser pensado antes, porque não é algo que dá para você mudar na obra, não é algo que você dá para mudar lá na hora que tá subindo a parede, tem que ser algo já pensado antes. E isso na hora de desenvolver, a gente tendo as referências, a gente tendo tanto referências como o famigerado Pinterest, todo mundo gosta, mas referências também de infância, onde essa pessoa viveu, o que essa pessoa gosta de fazer, como que se encaixa o dia a dia dela. E no projeto a gente tenta encaixar também a iluminação natural, pensar no layout que faça sentido, porque às vezes aquele layout que ele gostou tanto, que ele viu, que um primo fez, um amigo desenhou, às vezes não se encaixa realmente no que ele precisa. Então, a gente tenta encaixar tudo isso, fazer uma iluminação bem feita também, para a gente não depender também tanto, por exemplo, de ar-condicionado ou de cortinas. Ou será que essa janela aqui vai fazer sentido para o cliente? Tem toda essa questão aí também, né? De estar alinhado, né? Com o cliente, né? O desejo dele, para Isso. não chegar a fazer já no projeto, né? Para não chegar na hora na obra, mudar de ideia, abrir um vão que aí já tem um retrabalho para fazer na obra, né? Que já Isso. demora um tempo, né? A mais para fazer. Então, você viu que tem que fazer um projeto, tem que fazer um caderno executivo, contratar um arquiteto, um profissional que faça esse trabalho para depois chegar no engenheiro, tá? Então, Uhum. vamos supor que você vai fazer um sobrado, e um sobrado a gente não pode fazer qualquer fundação, né? Tem que fazer um projeto estrutural, ver onde vai estar distribuídas as cargas, né? Porque tem muita gente que vai construir e acha que é só erguer, fazer um alicerce e erguer a casa e está tudo certo. É onde É, dá o problema, né? O cliente não exatamente. pensa, ele pensa em executar a obra, acaba rápido para mudar, né? Mas ele não pensa nas consequências, né? Então vamos lá. Você fez um projeto vamos suposição de um sobrado de 200 metros quadrados. Uhum. Eu não vou chegar e falar para o cliente, não, faz um alicerce qualquer e já pode erguer que não vai ter problema. Não, tem que fazer um estudo. Primeiramente, ver o muro de arrimo, né? Uhum. Ver como é que é o terreno, o tipo de fundação que vai ser usada. Então, tem tudo isso para não chegar lá na frente e ter aquelas surpresas que sempre acontecem em obra, né? Que a gente vê direto aí, né, Micaela? Sim. É, exatamente. O problema é que se a gente não conseguir alinhar tudo isso, o cliente falar tudo em cima da hora, pensando que realmente
só tirar um tijolo e colocar em outro lugar. Mas não tem, tem marco contra marco para fazer, Sim, tem toda uma equipe já planejada. Os dias para assentar tijolos são extremamente contados, porque finaliza o tijolo, já começa outra parte, já começa, entra já outro profissional, sim, exato. já mexe também no cronograma, por exemplo, da marmoraria para entrega de mármore das pedras, da entrega no cronograma do pessoal que vai entregar os acabamentos, que vai entregar os vidros. Então, tudo isso está já muito bem alinhado. Então, uma alteração que o cliente pede em alguma etapa da obra já altera tudo isso. Por isso que é muito importante realmente ter essa parte já muito pré-definida. Tanto ele com o cliente arquiteto, quanto o arquiteto engenheiro, quanto o cliente arquiteto e engenheiro. Essa Sim, triangulação que funciona muito bem. E por isso existe há tanto tempo, né? Não é em cima da hora uma alteração que vai. Isso, na verdade, vai só gerar mais consequências ainda do que realmente uma solução sim, que o com cliente certeza. acredita que vai ser efetuada para ele. Não, com certeza. Então, tem que estar tudo alinhado, né? E fazer um cronograma. Se vai contratar um empreiteiro, o empreiteiro geralmente entrega tudo pronto, né? Com os acabamentos e tudo mais. Muitas vezes ele acaba se atrapalhando no cronograma dele, onde acaba atrasando a parte do engenheiro, a parte do arquiteto e surgindo a dor de cabeça para o cliente, né? Então, o empreiteiro ele tem que minimizar o máximo possível de problemas ao cliente, né? Sim. E ele minimizando esse problema, não chega em mim, como engenheiro, não chega em você como arquiteto. Então, a gente está alinhado com o cronograma, está sendo executadas as etapas da obras, não pode atropelar as etapas. Tem que seguir as etapas corretamente. Não pode já tá fazendo contrapiso, já querer pintar. Uhum. Não é assim, né? Tem que seguir as etapas, tem que seguir o cronograma para não ter problema. A gente fala muito não ter problema, não ter surpresa lá na frente, porque é o que mais acontece em obra, né? Às vezes eu sou contratado para administrar uma obra onde já tem um empreiteiro e tem um arquiteto. Então a gente tem que fazer um alinhamento entre os três para não ter a surpresa do cliente lá no final, né? Que é a dor de cabeça, né? E executando bem feito o cronograma, seguindo etapas, não pode pular etapas, né? O cliente não tem surpresa. A obra não atrasa, né? Tem que evitar o máximo de atrasar a obra. Às vezes acontece condições climáticas, né? Hoje em dia chove muito, tem vendaval, essas coisas. Pode atrasar um dia, 2 dias, em alguma etapa da obra. Mas a gente tem que pensar em recuperar esse tempo para o cliente. Porque quanto mais rápido a gente entregar a obra para o cliente, sem dor de cabeça, sem chegar nenhum problema para o cliente, é onde o cliente vai estar satisfeito, é onde o cliente vai estar indicando a gente para todo mundo, né? Para os amigos, parente, alguma coisa do tipo, no condomínio, né? Então a gente tem que pensar o máximo em não chegar problema para o cliente. É. E assim que acabar surgindo algum problema na obra, a gente ter já essa parte da liderança, E resolver. né, de já pegar pra gente, já pegar e resolver, já todos entre equipe, com todos os fornecedores, todos os responsáveis na obra, né, e não ficar um jogando pro outro. Isso que é o importante, né? Sim, Porque aí o cliente vai sentir, né, que em vez de estar resolvendo, está todo mundo tirando seu corpo do problema. Quando, na verdade, se a gente se unir, já resolver todo mundo junto o problema para o cliente, ele vai se sentir até mais confortável. Falar, nossa, olha que equipe boa, olha que pessoas boas que estão ao meu redor querendo resolver, tentando resolver esse problema para mim. Por mais que não seja responsabilidade sua, mas, né, para o cliente estar satisfeito, até mesmo com o seu trabalho, vendo que você sente essa empatia pelo cliente e sim, está tentando fazer o máximo possível para ele, né? sim. E esse é o seu diferencial de trabalho. E esse é o seu diferencial como engenheiro, esse é o meu diferencial como arquiteta. A gente está sempre se pondo no lugar do cliente, tendo essa empatia por ele e está sempre tentando fornecer uma experiência boa para ele, independente Com se teve certeza. problema ou não na obra, conseguiu resolveu da melhor forma possível, conseguiu estar lá disposto para ajudar ele e tudo A mais. gente é profissional que a gente tem que resolver o problema na hora, né? O mais rápido possível, É, né? Quanto mais rápido a gente resolver, mais satisfeito o cliente fica, né? sim, Ó, teve o problema ali, o pessoal já resolveu, tá tudo certo. exatamente. Não chegou em mim.
problema não chegou, só chegou a informação, ó, teve um É, imprevisto, mas já foi resolvido, tá tudo certo, né? exatamente. Então, aí o cliente ganha mais confiança, né, em nós. Sim. Então, a gente já falou do caderno executivo, do projeto estrutural, agora projeto hidrossanitário e elétrico. O que mais acontece em apartamento, né? Hoje, os apartamentos de bloco estrutural, que Uhum. não se pode mexer no bloco, não pode cortar o bloco estrutural, alguns pontos de hidráulica e elétrica, né? Às vezes o cliente quer fazer um planejado, uma coisa diferente, tem que mudar uma tomada, uma torneira de lugar, e isso não pode, né? Exatamente. Então, eu, né, indico, falo para os clientes, ó, não pode mexer quando o cliente procura para mim estar fazendo uma RT, você não pode mexer em determinadas coisas, né? Uhum. Eu explico para ele o que é, e tem cliente que não entende, né? E já aconteceu de eu passar para o cliente que ele não poderia cortar laje e a parede estrutural, ele mesmo assim cortou, né? Fez as alterações por conta e a obra dele estava sendo embargada. Depois ele me chamou novamente para estar fazendo um laudo para fazer todos os reparos que ele tinha feito na Entendi. obra, né? Aham. Então, para apartamento, isso é muito importante, né? Você que faz bastante projeto para apartamento, né? Às vezes o cliente às vezes chega com uma ideia de colocar um planejado, uma pedra, alguma coisa mudar, né? E tem que ter essa ciência também que não é gente que não quer fazer. São as normas, né? É, Do empreendimento que não permite, né, Micaela? exatamente. Já o edifício, para ele conseguir ficar daquela forma, já passou por um arquiteto antes para definir o layout. Sim, Então, cada peça que está lá propositalmente. Então, já chegou em mim clientes querendo tirar o shaft, por exemplo. Falando, não faz sentido ter toda essa tubulação para fora e tudo mais. E aí chega a parte que a gente tem que conduzir o cliente falando, não, você não pode tirar o shaft. Isso tem que continuar aqui. E se você quer puxar um ponto de água, um ponto de energia, vai ter que ser tudo por fora. Você não pode cortar a parede, nem sequer para fazer um nicho no banheiro. Isso não pode, porque é bloco estrutural, porque isso pode afetar a estrutura não só do seu apartamento, dos outros. E esse edifício está no nome da construtora, né? Então, querendo ou não, sim. né, como uma casa que você pode pegar e fazer um puxadinho a hora que você quiser. Então, a gente tem que passar alinhar com o cliente tudo isso, para quando ele quiser fazer um projeto de interiores do apartamento, eu quero puxar a bancada em L aqui, tá? A gente puxa a bancada em L, mas todos os encanamentos vão ser por fora, a gente não pode cortar a parede. Isso, exato. É bom eu ter entrado nesse tema de apartamento, porque às vezes o cliente vai no Pinterest, né? Às vezes acaba É, vendo um apartamento dos sonhos, né? Que querendo ou não, tá adquirindo o seu imóvel, todo mundo tem um sonho de ter um apartamento bem decorado, bem executado o interiores, né? Então, às vezes, foge da realidade, né? Então, não é é, tudo que se pode fazer. Então, sim, não é a gente, como profissional sendo contratado, que não quer fazer. São as normas do empreendimento, da construtora, né? sim, Como você já falou, já foi contratado um arquiteto pela construtora, né? Já tem um arquiteto que fez todo o layout, por que aquela tomada está ali, porque aquele ponto exatamente. de hidráulica está ali, e o cliente quer alterar, né? Quer fazer uma mudança, e não pode, tem que ser tudo por fora, né? Faz um shaft a mais por fora ali, É. esconde toda a tubulação, e tem que ser assim, né? Exatamente. Então, porque a gente até consegue movimentar alguns pontos elétricos por meio da marcenaria, fazendo um painel e puxando os fios, escondendo os fios dentro da Fazendo marcenaria. Isso, embutido, né? exatamente. Isso dá para fazer, mas não dá para fazer milagre também. Né? E ver algumas referências no Pinterest, isso é muito perigoso, porque às vezes a gente vê referência de um apartamento que tem um layout totalmente diferente, que tem uma estrutura já de edifício totalmente diferente Sim, daquela, com padrão de apartamento tipo A e o que você pegou é tipo B, ou tipo B que você pegou é tipo A. Então, exato. cada caso tem que ser visto separadamente, né? Sim. Então, uma casa, quando você vai fazer uma casa, faz todo o caderno executivo, né? Faz o projeto hidráulico, o projeto estrutural, entre o Isso. hidrossanitário e o elétrico, né? O imóvel, por ser alvenaria, já consegue fazer as alterações,
né? Uhum. De repente mudar um ponto de hidráulica, um ponto de elétrica, mas tem aquele problema. Quanto mais você mexe, você faz o reparo, mais você vai atrasando a obra, né? Ah, sim, é. Então, é por isso tem que definir bem no projeto, né? No layout, quando vai fazer o caderno executivo, Sim. para não ter esse problema lá na frente, né? Às vezes o cliente quer mudar um ambiente, né? A alvenaria já está pronta, a laje está pronta, o piso está pronto, aí você tem que recortar tudo, mudar a hidráulica, mudar a elétrica. Então, acaba gerando um atraso na obra. Uhum. É, além de um atraso, acaba gerando entulho a mais, acaba gerando um custo a mais, porque já é uma diária a mais, por exemplo, de um fornecedor, de um pedreiro que vai estar lá. Sim, Então, é toda uma dor de cabeça que podia ser se feito com um briefing bem feito, já teria quitado essas dúvidas, né? É, essas mudanças, vontade do cliente de fazer essas mudanças. Porque se ele está querendo fazer uma mudança, é porque ele não está satisfeito também 100% com com certeza. aquele projeto final. E às vezes ele não se sentiu nem confortável em falar com você sobre isso. Sim, Então é muito importante a gente ter essa empatia do cliente de que, poxa, é um projeto da vida dele que ele está fazendo para a família. Ele está morando, às vezes ele pode estar morando de aluguel, às vezes ele tem que entregar a casa em tempo X e quer fazer aquilo também, mas quer fazer aquilo do jeito que ele gosta, do jeito que ele se sinta confortável. Tem todas essas contrapartidas para a gente estar sim, tocando muito bem, né? Porque a gente, no final das contas, a gente lida mais com pessoas do que realmente exatamente com outra isso. coisa, né? Exatamente isso. É importante do retrabalho, quando o cliente quer mudar alguma coisa, ele tem que ter a ciência de, se está com o revestimento colocado, ele quer mudar algum ponto de hidráulica elétrica, coisa que acontece em obra, ele corre o risco muito grande de não achar o mesmo lote do revestimento, É, exatamente. né? Então, você vai fazer um corte ali, mudar uma tomada, um exemplo, É. né? E provavelmente não vai achar. E não acha o Não lote, vai porque achar. ele vai precisar de 2 peças, ele já vai ter que comprar uma caixa para uma É, peça, 2 peças, no máximo, né? Então, ele acaba tendo um custo a mais de sim, obra, gastando um tempo a mais com o pedreiro, né? Atrasando a obra e o risco de não ter, porque é um risco muito grande de você não encontrar o mesmo lote do revestimento, né? Então, sim. isso ocorre bastante, né? Então, é tudo isso que vai trazendo a obra. Vai trazendo o cronograma, aí onde vem o cliente, minha obra não acaba nunca, né? Tá atrasado minha obra, tô gastando mais dinheiro, Que eu previa, né? exatamente. Então, hoje a obra, assim, a gente faz uma estimativa de orçamento, né? A gente sabe que a condição do Brasil, do mundo, né? Com essa guerra também. Hoje está um preço, daqui uma semana, 2 semanas, já está outro preço. Então, Uhum, hoje na alvenaria a gente não consegue ter um orçamento preciso de materiais, né? O cliente, quando ele começa, tem clientes e clientes, né? Cliente, quando começa a construir, uhum, já vai lá, já vai orça planejados, já orça esquadrias, já vai orçando tudo, né? Para ele ter a estimativa de quanto ele vai gastar. sim. Mas só que, um exemplo, as esquadrias dá para aqui um ano, já totalmente Outro preço valor, diferente. Muda o exatamente. preço. O É, planejado daqui para tanto tempo, é. muda o O preço, não tem planejado já jeito. muda a cada 30 dias, né? Sim, Todo mês está alterando alguma coisa. Então, sim. E é esses imprevistos que vai atrasando a obra, o cliente vai sim, ficando insatisfeito, o cliente vai ficando desanimado, ele não vê a hora de mudar para o imóvel novo, né, para casa nova, decorar do jeito dele. E aí onde que a gente escuta, né? Nunca mais quero construir. exatamente. Aí chega nessa pauta, né? Sim, Não quero mais porque é uma dor de cabeça, porque foi erro de engenheiro, foi erro da pessoa X, foi erro da pessoa Y, porque aquele fornecedor me deu o que eu precisava, sendo que, na verdade, foi uma expectativa que não foi atingida porque uma equipe não estava alinhada, né? sim. Faltou o cronograma, tá tudo alinhado ali entre os profissionais. E não pode, como a gente fala aqui, não pode pular etapa, porque assim, para um exemplo, a esquadria de alumínio, tá? Então você tem que colocar o revestimento do chão ali, o Uhum, piso, né? Colocar a soleira, uhum, né? Colocando a soleira e o peitoril, sim, a empresa de esquadria já pega a medida final, né? E já coloca para produção. Aí vai de empresa, tem empresa dá 30 dias, 40, 45, 60 dias, depende da empresa, né? Que o cliente contratar.
Então, você já sabe que as esquadrias vai demorar, vamos supor, 60 dias, 2 meses para estar instalada. Sim, Então, para isso, tem que ter uma demão de tinta na parede, sim. né? Depois, né, do acabamento final da tinta, para o pessoal Uhum. da esquadria vir colocando todo o arremate de acabamento. Então, são etapas que tem que estar bem alinhada, né? Que não dá para pular etapas, né? Ah, vai instalar a esquadria sem pintar a parede. Já vi casos assim, de cliente, empresas instalar esquadrias e cai tinta, né? O profissional foi pintar lá, não protegeu bem a esquadria, caiu tinta nas esquadrias e depois foi limpar. Mas não limpou corretamente. Hum, Manchou o perfil. Então, você olhava assim na porta, você via a tonalidade de perfil, né? a Principalmente o mancha. preto, né? Nossa, é. Você vê a diferença de tonalidade, né? Então, é dor de cabeça a mais que vai gerando o cliente. Então, são muitas etapas que tem que seguir corretamente. Uhum. Não pode pular etapas de obra. Né? Tem que seguir o cronograma. É muito importante o cronograma. Tem que ter. Contratou um engenheiro, um arquiteto, um empreiteiro, um construtor, exige o cronograma de obra, Sim. alinhado com todos, alinhado com o arquiteto, com o engenheiro, né, com todos os profissionais. Para na hora de chegar no acabamento, não ter a surpresa. Uhum. Né? Às vezes você quer pôr um revestimento de, vamos lá, 1,20 por 1,20 na paginação, né? Hum. Chega na paginação, no layout da paginação não bate corretamente, tem aqueles cortes feios, né? A gente já vi muito isso em obra, de não ter a paginação correta, né? E tem profissionais que não têm um arquiteto, né? É, Nessa tem etapa da isso também. paginação, que é muito importante para ver a quantidade certa do revestimento, da forma que vai ficar o corte da peça, né? Sim. Como você falou, já aconteceu de não entregar os 10% a mais, né? É, por exemplo, né? Quando compra piso, sempre fica caçando em várias empresas, né? Ou mármore, ou o que seja, também um revestimento, o acabamento que for, ficar caçando nas empresas para sempre pegar o mais barato. Às vezes, um vendedor, para bater a venda do Meta, mês, né? Bater a a meta. meta do mês acaba vendendo sem os 10% para ele conseguir. Pegar aquela venda para ele, e quem que é depois lesado com tudo isso é o cliente, na hora que ele vai Sim, colocar o acabamento, e consequentemente, vai faltar uma peça ou outra, porque o pedreiro pode errar um recorte, por exemplo, até porque o pedreiro não é, não é uma máquina, né? É um ser sim, humano, e todos estão passíveis de erro, e é um recorte errado, que é uma peça, às vezes não pode ser reutilizada, e essa peça, cadê? Pra gente conseguir repor, sendo que os pisos estavam contados certinhos, sim. não estavam com os 10%. Aí vai procurar na loja. Ah, mas não tem mais esse lote. Esse lote já acabou, já foi vendido faz tempo. E agora, como a gente faz? A gente repõe todos os pisos, compra tudo de novo? Então a gente vai ter esse gasto a mais, a gente vai ter que reembolsar 10 mil a mais por conta de uma peça. É E tem muito a questão do complicado. retrabalho, né? Retrabalho e tem, Exatamente. tem profissional que não quer fazer esse retrabalho, que ele cobra para fazer Ah, esse sim, vai retrabalho, né? cobrar esse retrabalho, vai ser mais entulho gerado, então pensa, né? A construção civil, ela já polui muito. Sim, Aí você vai ter todo esse retrabalho, vai poluir mais ainda, porque às sim. vezes a gente também não pensa na obra quando a gente vai construir nesses detalhes, né? E essa é a importância de estar tudo alinhado, né, com os profissionais. É uma tecla que tem que bater sempre no alinhamento. Quando o arquiteto, engenheiro indica algum lojista profissional, porque tem confiança, né, sabe que a pessoa vai entregar, né, sabe que é de qualidade, Uhum. não vai atrasar, né, tem o cronograma dela também de entrega. Então, por isso que você indica, né, profissionais lojistas, por isso que eu indico também pessoas que a gente conhece que é da nossa confiança, né? Então, o cliente, quando ele sai buscando vários orçamentos, tem que ter dois, três, orçamentos em mãos, e quem a gente puder indicar que não vai trazer problema para o cliente, que vai chegar, vai executar, vai Sim, entregar o material certinho, é, né, no tempo correto, no nosso cronograma de obra, então a sim, gente acaba indicando, é, né? exatamente. E às vezes não é nem questão de valor também do mais barato, às vezes é muito também questão de pós-venda, que é Sim, algo muito importante também.
para a gente ter esse respaldo e que essa empresa tenha um pós-venda muito interessante, porque um errinho que pode ser uma marcenaria desalinhada, por exemplo, o cliente vai brigar. Por quê? Ele já gastou, por exemplo, o dinheiro que ele tinha para trocar um carro, ele já gastou para fazer essa marcenaria. Sim. Então, ele quer uma marcenaria que, no mínimo, esteja bem alinhada. Então, ele vai pedir para fazer esse reparo. Aí, eu ter confiança de que essa loja ela vai ter esse pós-venda muito bem estruturado para conseguir fazer esse reparo para o cliente que está precisando dessa atençãozinha a mais para o cliente que ele quer. Então, tem todas essas questões também. Exato. E, inclusive, né, você viaja bastante para conhecer as fábricas, né? Isso. Quando eu tenho tempo, viajo também para estar conhecendo os fornecedores de materiais, né? Uhum. Tá indo nos fabricantes, para a gente ter a característica do produto, né? A especificação técnica, né? Também ajuda na hora do cliente estar fechando, dele saber o que ele Sim. está comprando, né? Exatamente. Né? Porque hoje em dia no mercado tem vários tipos de empresas, né? Tem empresa que fala que faz tal coisa, chega na hora não faz, né? Então o cliente sempre, como às vezes ele está com o orçamento apertado, ele está buscando uma solução, ele acaba indo no mais barato e o mais barato não entrega o que ele quer, né? Então isso é uma coisa que tem muito no mercado também. Por isso que a gente acaba indo conhecer as fábricas, né? Uhum. Para ver como é produzido os materiais e tá indicando as lojas que a gente conhece, que a gente tem confiança, né? No material deles. Sim. Mas uma questão também eu sempre falo para meus clientes na hora que eles fecham, né? Para eles sempre conferirem certinho o que está no orçamento, o que eles estão comprando, para eles conferirem se vai ser entregue tudo aquilo, se a marcenaria, por exemplo, que eles fecharam, está sendo bem estruturada, se os revestimentos estão com os 10% a mais, estão com um cálculo bem feito, tudo isso para eles se garantirem também na compra deles, né? Sim. Porque por mais que eles não queiram fechar com um parceiro que eu indiquei, querem fechar com um parceiro, às vezes, que foi indicação da família e tudo mais, para eles sempre terem esse cuidado a mais, né, com a obra deles, caso eles quiserem comprar por conta, não através, por exemplo, de um engenheiro, de empreiteiro responsável, que muitas Sim. vezes, às vezes, é até mais confortável também para o cliente, porque quem faz toda essa compra já é direto ele, então ele já que resolve tudo isso, já é responsabilidade dele. Então, às vezes, até muito mais confortável, né? Tá contratando toda a equipe exatamente por conta desses pequenos detalhes, porque na correria do dia a dia, você tem aquele único sábado, um sábado que você podia estar na festa da família, podia estar no churrasco, sei lá onde, podia estar na chácara com os primos, mas você está naquela loja de revestimento, vendo aquele revestimento, e você já só quer comprar e se livrar o mais rápido possível disso para você conseguir aproveitar seu fim de semana com a família. Então, às vezes, é uma dor de cabeça, é um incômodo que podia ter sido sanado se você contratar uma equipe para conseguir fazer tudo isso para você, né? E você ter uma segurança que também essa equipe está fazendo isso direito, porque eles são especializados nisso, eles estão acostumados a fazer isso, é o trabalho deles, então não vai faltar piso no final da obra, por exemplo. Né? Sim, com certeza. Essa importância do cliente, mais que ele não vá comprar onde a gente acaba indicando os profissionais que a gente conhece, ele comprar por conta, né? Se ele passar a especificação técnica, ó, eu vim em tal lugar, o material que eu quero é esse, o que você acha, o que você me fala, de boa qualidade o material, você conhece essa marca, é muito importante isso, né? Porque Sim. às vezes ele perde um sábado, né? Poderia estar com a família, cuidando da casa, dos filhos, estar com o marido. Porque muita parte fica com a mulher, né? Essa parte de acabamento é mais a mulher que escolhe, né, Micaela? Normalmente é. Então, Assim. às vezes ela poderia estar em casa com a família, ela perde a manhã do seu sábado atrás do acabamento e às vezes não é o que ela quer também, Uhum. né? Ocorre isso também. Ela vai ver um acabamento, mas não é o que ela quer. Então, no outro final de semana, ela perde o final de semana, ela vai ver o outro acabamento, Sim. às vezes fica na dúvida, mas será que eu coloco esse revestimento? Será que eu coloco essas esquadrias? Será que eu coloco esse ripado? O que eu faço, né? Acontece bastante. Às vezes o cliente ele faz no projeto, né, no 3D, tem uma apresentação ali de fachada, um exemplo para ele, mas chega na hora ele quer mudar, né? Uhum. Não quer mais um ripado, quer colocar uma pedra-ferro, uma Santo Tomé, né? Algum tipo de pedra. E
acaba tendo essa mudança. Então, ele vai atrás, vai na orçar pedra, vai ver pedra. Aí vai ver umas esquadrias do ripado. Aí acaba, né? Sim, Acabando perdendo, gastando muito tempo para, exatamente. né? E o tempo hoje é escasso, né? É, A vida está muito corrida e vai ficando muito cansativo para o cliente também. Então, se ele tem a confiança nos profissionais que ele contratou para ajudar ele com essa parte de revestimento, ó, vai tal lugar que você pode encontrar o revestimento que você quer, as esquadrias que você quer, a tinta que você quer, né? Os móveis planejados do jeito que você quer. Então, acaba exatamente. ajudando, facilitando também a vida do cliente, né? É. E pensando que, vendo desse lado, desse ponto de vista, em que esse tempo você vai ter economizado para você ficar com a sua família, para você passar esse tempo, esse fim de semana com a sua família, fazer uma viagem com a sua família, por exemplo. Então não fica caro, porque é um Sim, investimento que você está fazendo para você conseguir ficar mais sossegado e viver em paz com a sua família. sim, Então você está se poupando, pagando para se poupar de uma dor de cabeça que você teria que resolver por conta própria. Então, porque que às vezes poderia causar frustração, dor de cabeça, ansiedade. Então, é uma viagem que vocês deixam de fazer porque você tem que resolver tal coisa e X coisa da obra, que tudo isso poderia ser poupado se você confiar nos profissionais, né? E contratar os profissionais certos para cuidar disso para você. sim. Você já contratou o profissional para a obra? Então, o profissional, ele tem que deixar você tranquila, né? Tem que deixar o cliente tranquilo, né? Uhum, Que a obra vai correr tudo bem, dentro do prazo estipulado, com o uhum, cronograma certinho, e até o acabamento, exatamente. né? Então, a gente como profissional, como a gente falou lá no começo, não pode deixar chegar dor de cabeça para o cliente. O cliente tem que se sentir seguro e a gente tem que resolver o problema da obra. A gente como profissional, arquiteto, engenheiro, Uhum, né? Então, quando chegar a informação para o cliente, já está resolvido, é. né? Então, tem que ser assim. E esse ditado que eu escuto bastante de amigos, de família, de conhecidos, nunca mais vou construir. É porque você não contratou os profissionais adequados, profissionais corretos, né? Então, se você construiu uma casa hoje no bairro, amanhã você tem uma condição melhor que é para o condomínio, mas você já tem essa crença que você vai ter dor de cabeça em obra, né? Então, não contratando os profissionais adequados para estar Uhum, executando essa obra, onde você vai ter dor de cabeça mesmo, sim. né? Então, são várias etapas de obra, tem que seguir todos os projetos, tem que ter todos os projetos para não ter problema, para não ter dor de cabeça, né? Tem, tem profissionais que eu já vi de contratar, o cliente contratar profissional e não ter nenhum projeto na obra, não ter aprovação da prefeitura e chega a casa já está na fase de acabamento, está na laje, a prefeitura embargou a obra, passou lá, aí o cliente fala, mas eu não sabia. Pô, mas o profissional, o pedreiro que você contratou, a empreiteira, o construtor, você poderia passar informação também para o cliente, né? Ó, tá tudo certo a documentação, tudo certinho. Já peguei casos assim, não sei se aconteceu com você, de o cliente não ter nada, nem projeto aprovado na prefeitura, não ter um projeto. Ele desenhou num papel e mandou o pedreiro fazer. É. Não, eu nunca peguei, não. Não, é complicado, né? Então tem que ter tudo. É, é complicado porque pensando também, qualquer coisinha que acontecer nessa obra, e inclusive de alguém se machucar sério e tudo Sim, mais, e quem será o responsável, né, por essa obra? sim. Se não tem nenhum responsável por essa obra. O cliente, ele também assume um Exatamente. problema Aí que fica ocorrer tudo na pro obra, né? cliente. Aconteceu um acidente na obra, o cliente também assume. É responsável dele Exatamente. por ter contratado, de repente, uma empreiteira que não forneça os EPIs para o cliente, né? E acontece alguma coisa e acaba sobrando para o cliente É. no final, né? Ou construir sem arquiteto e engenheiro responsável, né, Sim. por essa obra, apenas direto com um mestre de obras e um pedreiro, A tem toda gente, uma a equipe gente vê por casos trás. aí, essa semana passada, né? Uhum. Teve desabamento aí no. Não lembro a cidade que foi, né? Mas a gente vê bastante de não ter projeto, né? A pessoa fazer
tem uma casa térrea, a família vai crescendo, ela vai ampliando a casa, faz um sobrado, faz um triplex. Totalmente irregular, É né? totalmente irregular, não tem projeto, não tem um cálculo estrutural, e é onde a gente vê muito desastre hoje, né, caindo imóveis no Brasil por falta de profissionais, né? Uhum. Então, uma coisa muito... tem que ser levado muito a sério isso. A construção não é brincadeira. Construção, né, custa a vida, né? Fazendo de forma inadequada, Exatamente. né? Acho que já deu, né? Então, tá bom. Tá. Pra nós aqui, a boca tá até... acabou com a água, a boca tá até seca. Deu certo, já deu 11 horas, né? Até mais. Já, 50 minutos. Vocês querem finalizar? Pode Vou finalizar. fazer um finalizar, então? Vou fazer um... Deu 45 minutos. Não, show de... falei tá pra você. perfeito. Tá ótimo. Falamos até demais. Eu também acho. Tá ótimo, já. Eu coloco a câmera em quem? Pode Pode colocar. ser os dois. Pode ser nos dois, é. Vai colocar a central? Tá. Não, fechou então. Pode começar. Então, esse é o papo de hoje. Nunca mais vou construir. Então, muito bem desenvolvido. Obrigada, Rafael, por hoje. Eu que agradeço, Micaela, para você ver que é uma crença que o cliente carrega, né? De ter experiências anteriores, né? De ter traumas, né? Com vários problemas em obras, que a falta de profissional adequado, onde o cliente cria essa crença, né? Nunca mais quero construir, nunca mais vou construir. Exatamente. Só tive dor de cabeça, só tive problema. Coisas que pode ser evitado com bons profissionais, com um cronograma adequado de execução de obra, um bom gerenciamento de obra, né? Sim, com certeza. E construa, quebra essa limitância, essa crença que você tem. Nunca mais vou construir. Você vai construir, você vai melhorar de vida, você vai querer fazer um imóvel novo, morar dentro de um condomínio e nunca mais vou construir. É profissionais não adequados para a sua obra. Contrate profissionais adequados que vai solucionar seu problema. É isso. É isso.